eu já vivi, e todo mundo que procura emprego já passou por isso com certeza, né? Não é uma coisa assim exclusiva sua. E exatamente por conta disso que eu decidi fazer essa live hoje, porque, na verdade, essas coisas que acontecem, que a gente fica às vezes se perguntando, poxa, mas por que isso aconteceu comigo? É fruto exatamente da sua falta de conhecimento de coisas que acontecem que você, por ser candidato, não tem obrigação de saber. Mas eu, por estar aqui na posição de quem já trabalhou em RH, gente, aqui está uma chuva gigante, um trovão horroroso, caiu agora. Gente, aliás, eu preciso falar uma coisa importante, Lúcia. Se faltar luz e eu não conseguir fazer a live, que isso aconteceu ontem, não se preocupe que eu vou fazer a live amanhã nesse mesmo horário, tá? Só estou dando esse alerta porque eu não consigo prever se vai ou não vai faltar luz. Mas eu quero dizer que eu não deixarei ninguém na mão e eu vou falar sobre isso amanhã, se faltar a luz. Senão a gente segue aqui com o roteiro e eu vou trocar com você o máximo que eu puder de informação, beleza? Bom, eu já tinha falado, né, e eu só queria reiterar, que eu sou psicóloga, sou coach de carreira, já trabalhei durante 20 anos como executiva de recursos humanos. Então, assim, eu tenho muita experiência em processo seletivo, já fiz milhares de entrevistas para todos os tipos de vaga, para todos os tipos de empresa. Então, assim, eu conheço bem essa história, sabe? Eu conheço bem do que eu estou falando. E o que eu quero dizer é para que cada vez mais você e outras pessoas que estejam buscando emprego não se sintam tão frustrados, porque eu sei que é uma situação bem chata quando você está fazendo um processo seletivo, você cria uma expectativa, né? Você está precisando de emprego, você, né, almeja aquele emprego por N razões, ou porque você está ganhando pouco, ou porque você não está feliz ali onde você está, ou porque você já está desempregado há muito tempo. Então, a gente cria uma expectativa e quando a gente não consegue o que a gente quer, isso gera muita frustração, não é verdade? E essa frustração, muitas vezes, você fica sem resposta, e isso faz com que você fique com uma baixa autoestima, porque você fala, cara, o que tem de errado comigo? Você já sentiu? Né? O que tem de errado comigo? Afinal de contas, eu mando e não recebo retorno. Ou então, sabe, eu faço uma entrevista e depois recebo aqui esses e-mails falando, pô, obrigada, participou, mas não fui eu escolhido. Isso, isso chateia, né? Isso deixa você frustrada. Não é esse sentimento que fica, né? De frustração, sabe, de autoestima assim, pô, que saco, não consegui dessa vez. Então, eu não quero mais, né, que você fique com esse sentimento sem saber o porquê. Então, isso é o meu principal objetivo, trazer para você esclarecimento, conhecimento, para você ter mais assertividade quando você for procurar seu emprego, tá bom? Então, vamos continuando. Primeira coisa que eu quero contar para você é exatamente como surge o processo seletivo, né? Como é que surge uma vaga? Parece uma coisa um pouco óbvia, né? Surge uma vaga porque não tem ninguém naquela vaga. Mas não é só exatamente isso, não. O que eu quero dizer é o seguinte: o porquê dessa vaga surgir faz muita diferença. Porque quando a vaga surge por um motivo de aumento de quadro, é uma coisa. Quando a vaga surge porque é substituição de uma pessoa, é uma outra razão, certo? Então, dependendo dessas razões, isso vai fazer uma diferença absurda, porque o gestor e o RH vão estar procurando pessoas específicas, dependendo de que situação a gente está falando. Ficou claro o que eu quis dizer? Porque se você vai para um processo seletivo, uma das coisas que eu tenho quase que certeza, quase ninguém se dá conta e quase ninguém se pergunta é exatamente isso. Por que essa vaga está aberta? O que a empresa está querendo? O que a empresa está buscando? Você já se perguntou, quando você foi fazer um processo seletivo, por que eles estão abrindo essa vaga? Responde para mim, Lúcia. Se você já fez essa pergunta, pode botar aqui sim, com um joinha, ou você pode dizer, não, nunca nem me passou isso pela cabeça, simplesmente me inscrevo e vou. Conta para mim, você já fez essa pergunta? Mas por que essa vaga está abrindo? Se você nunca fez essa pergunta, diz, não, eu nunca fiz. Conta para mim aqui no chat. Você já se perguntou? Ah, legal. E aí, essa pergunta traz para você uma coisa interessante para você pensar, que é o seguinte: se você pergunta na hora da entrevista por que a vaga está abrindo, você já começa a imaginar que tipo de desafio aquela vaga vai te gerar. Então, quando você está, por exemplo, é aumento de quadro.
Então, por que essa vaga está abrindo? Aí o entrevistador te fala, é um aumento de quadro. Então, você fala assim, pô, aumento de quadro, a empresa está prosperando, a empresa está crescendo. Então, quando a empresa está prosperando e quando a empresa está crescendo, que tipo de candidato a empresa está querendo? Ela está querendo alguém o quê? Mão na massa, alguém proativo, alguém que encare desafios. Porque a expansão, ela gera uma série de demandas. Então, eles vão querer sempre gente que já chegue chegando, que já chegue resolvendo e fazendo. Saca? Isso é um pequeno detalhe que muitos candidatos sequer imaginam. Mas que se você tiver essa sacada e fizer esse tipo de pergunta na hora que você for fazer a entrevista, você vai se diferenciar, porque você já vai começar a raciocinar o que eles estão buscando. Eles estão buscando pessoas engajadas, comprometidas, sabe, que é mão na massa, que vai, que chega, que já vai chegar numa empresa talvez que não esteja tão estruturada, né? Ou que esteja num momento de transformação. Então, dependendo do motivo pelo qual a vaga está abrindo, você já começa a pensar que características, que qualidades, né, você deve demonstrar na sua entrevista, porque vai estar alinhado com que tipo de profissional aquela empresa está procurando. Fez sentido o que eu falei, Lúcia? Diz aí para mim, se fez sentido, se você sacou o espírito da coisa, do porquê saber se a vaga está sendo uma substituição ou uma expansão de um departamento. Fez sentido? Por outro lado, eu aguardo aqui a sua resposta, mas vou continuar falando. Por outro lado, se você pergunta por que essa vaga está abrindo e é uma substituição, aí já é um outro tipo de situação também, que você vai pensar assim, pô, se está sendo uma substituição, então estão tendo problemas de performance. E aí você já pode também se preparar e perguntando para o entrevistador, né, o que está acontecendo, né? Por que essa vaga agora está sendo trabalhada, essa substituição? Quais foram os desafios, quais foram os problemas encontrados naquele profissional que fez com que a empresa que quisesse substituir. Isso é de extrema importância. Ah, você respondeu que sim, legal. Que bom. Que bom que fez sentido, porque exatamente o objetivo é trazer clareza, tá, Lúcia? Então, assim, se você tiver alguma dúvida, você pode fazer a pergunta que você quiser aqui no chat, que eu vou ter a oportunidade de responder conforme a gente for evoluindo aqui no nosso bate-papo, tá? Então, no caso da substituição, eu já participei de vários processos seletivos, do lado de cá como entrevistada e entrevistando. Então, assim, se eu estou buscando um profissional para ser substituído, normalmente o que acontece? A pessoa teve uma baixa performance. Então, eu, enquanto empresa, eu vou querer alguém que possa suprir aquelas necessidades que o meu atual funcionário não está suprindo. Então, você, como candidata, vai perguntar para o entrevistador: essa vaga é uma substituição? Eu vou dizer sim. Normalmente, eu não vou querer falar todas as razões da substituição, porque são assuntos confidenciais. Mas uma coisa ou outra eu deixo escapar. Aí eu vou dizer: realmente está sendo uma substituição. Mas você, como candidato, deve sim aproveitar esse detalhe e falar assim: mas é substituição por quê? Aí o RH vai falar assim: é por uma questão de mudança de diretoria. Se o RH for muito evasivo, se o RH for muito assim, não quer falar muito, pode ter certeza que aí tem um problema grande. Porque se não for um problema grande, ele rapidamente vai dizer: é substituição, porque o atual, sei lá, gerente, ele foi promovido e ele agora está indo para uma vaga de diretor. Aí você, entendeu? Está sendo substituído não porque aquele funcionário foi mal, performou mal, teve conflitos na empresa, é porque, de repente, ele foi transferido para outro departamento, ou, de repente, ele foi promovido. Então, uma vaga que não teve um problema maior, negativamente falando, e aí você já entende, ok, beleza, então, uma pessoa que performou bem, eu vou estar entrando num departamento que está rodando legal, não é um caos que eu estou pegando, e aí você já começa a pensar também que exige de você um entendimento que exige um estresse naquela posição. Deixa eu ver o que você falou. Claro que você pode perguntar para o entrevistador. Gente, o candidato tem todo o direito de fazer pergunta. Não é porque você está em busca de um emprego que você tem que ficar passivo, escutando, né, o que a pessoa está perguntando e você não fala nada.
O que eu costumo dizer para todo mundo? Toda vez que você for fazer uma entrevista, pensa que você também está escolhendo aquela empresa. Não é só porque você está desempregado, vamos dizer assim, que você tem que ficar passivo. Muito pelo contrário, eu acho que toda vez que a gente se posiciona, mostrando interesse, mostrando querer compreender a cultura da empresa, o motivo da vaga, você mostra para o entrevistador engajamento, mostra curiosidade, mostra proatividade. Agora, uma coisa que é muito legal também, que eu digo para os meus coaches, é o seguinte: tudo depende da forma como você se coloca. Porque se você souber falar, o entrevistador não vai achar você audacioso ou até assim indiscreto, sabe? Você tem que ter um tom de voz mais ameno, mais amigável. Ah, poxa vida, vocês estão substituindo, mas o que, que aconteceu? Entende? Assim, é um tom de curiosidade respeitoso. Não é falar assim, ué, mas estão substituindo, o que, que houve? É completamente diferente. Então, assim, isso é uma coisa que você pode usar a seu favor, porque se você souber explorar a sua pergunta, você vai conseguir buscar informações da empresa que vão fazer, inclusive, você entender se você de fato quer trabalhar ali, se tem a ver com o que você está buscando ou não. Sacou o que eu quis dizer? Então, assim, sim, você pode perguntar. Eu acho, inclusive, favorável fazer perguntas, porque isso demonstra o seu posicionamento, a sua curiosidade, a sua proatividade. Beleza? Fez sentido o que eu expliquei, Lúcia? Sentiu o que eu quis dizer? Como você chega, como você pergunta? Olha, gente, estou vendo que tem mais outras pessoas também. Quem quiser se manifestar além da Lúcia, fique à vontade aqui no chat para perguntar aquilo que você sentir que faz sentido dentro desse contexto que a gente está conversando agora. Ah, legal. Então, querida, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Quando você for fazer uma entrevista, tenha em mente, pergunte por que a vaga está abrindo e se interesse em saber de uma forma assim, sabe, delicada, com curiosidade, mas assim, medindo a forma e o tom como você se expressa, para que o entrevistador perceba que você é uma pessoa interessada e não assim fofoqueira, entendeu? Tá? A segunda coisa que eu quero falar para você é uma coisa assim extremamente comum dentro das empresas de uma maneira geral. Quando o gestor pede para RH para contratar uma pessoa, 99% das vezes os gestores querem profissionais prontos. Eles idealizam um profissional assim, tudo, né? O melhor perfil, com a melhor experiência, com a melhor qualificação. Então, assim, eles idealizam sempre um profissional que é quase que uma mosca branca, sabe? Você tem que procurar, tipo, agulha no palheiro. Todo gestor tem essa mentalidade. É raríssimo, e olha que eu já trabalhei com diretores, gerentes, presidentes de multinacional, de um monte de lugar diferente. Todos eles querem contratar pessoas top do top do top. Não que eles estejam errados em querer contratar os melhores, mas assim, a cabeça deles, da forma como eles enxergam, a pessoa que eles querem contratar, não é exatamente um ser humano que existe, sabe? Então, é assim, eu me lembro assim, de um processo seletivo, até de uma posição de recursos humanos, que era para contratar uma gerente de RH com inglês super mega fluente, sabe? Tipo nativa, e ela tinha que ter experiência de 10 anos em todos os subsistemas, tinha que saber, sabe, tudo, recrutamento, seleção, treinamento, benefício, cargo e salário, a história toda. E aí eu estou escutando o gerente da vaga falar tudo que a pessoa, né, tem que ser. E aí eu falei, tudo bem, que mais? Não, eu quero essa pessoa que tem que ter uma experiência sênior, uma pessoa ótima, não. Eu falei, tá bom. E quanto é que você vai pagar para essa gerência sênior? Aí vamos supor que o cargo deveria ser 20 mil para um gerente. E ele falou, não, vou pagar no máximo uns 12 mil reais, 13 mil reais. Aí começa um grande desafio do RH. Qual é? O que o gestor quer versus o que é a realidade. Porque o que ele quer não é igual à realidade. Porque se ele quer uma pessoa sênior, com experiência XPTO, bom pra caramba, lá, e vai pagar 13 mil reais, você acha que é possível eu encontrar esse ser humano? Não. Porque não existe uma pessoa hiperqualificada com experiência sênior que vai querer receber o salário de um analista sênior. Estou dando um exemplo de valores, entendeu? Só para vocês entenderem que isso é o que acontece nos bastidores do RH,
que as pessoas não sabem, né? Você vai se candidatar à vaga, você vai lá, só lê a descrição do cargo, e você não sabe o que está acontecendo lá atrás na cabeça do gerente e nem do RH. E o gerente quer uma pessoa super mega, o RH vê que ele quer pagar um salário que não é super mega, e o cara fala assim, não, você é paga para isso, você é pago para contratar pessoas, dá teu jeito. E aí começa o grande desafio dos recursos humanos, que é pegar aquela imensidão de currículos que o RH recebe e começar a separar o joio do trigo. Sacou? Então, isso é uma outra dica que eu deixo para vocês saberem que, assim, todo gerente, todo gestor, toda pessoa que está querendo contratar, não estou falando do RH, que o RH ele faz a ponte entre você, candidato, e o gerente da vaga. Então, assim, todo gerente ou todo gestor, ele quer the best of the best, o melhor dos melhores. E o RH vai em busca de tentar fazer o que ele quer com as condições que ele dá, seja de salário, de benefício, seja do que for. E aqui, né, no meio, estão os candidatos. Então, eu vou ter que pegar aquele universo de pessoas e ver, dentre tudo aquilo que o cara diz que quer, o que está mais próximo daquilo que ele deseja. Então, não é uma coisa assim exatamente simples, entende? É uma coisa complicada, porque ele quer muito, mas não necessariamente ele vai remunerar na mesma proporção, entende? Então, assim, acontece também esse tipo de situação dentro do RH que dificulta muito nós, profissionais, de contratarem vocês, porque por mais que às vezes você seja um profissional bacana, competente, tal e tal, o gerente vai olhar para o currículo e falar assim, mas essa pessoa não tem isso tudo que eu pedi, não quero nem que chame para entrevista. Então, a gente também tem que ter sagacidade para convencer ou negociar com aquele gerente que o que ele está querendo é só dentro da visão dele, né? É importante, mas é impossível. O que não é uma tarefa tão simples assim, porque, às vezes, dependendo do gestor, como ele tem muitas responsabilidades, ele tem muito estresse, né? Precisa dar resultado, ele quer contratar pessoas prontas. Isso é a terceira coisa que eu preciso dizer para você, que também faz a diferença, também bota a situação dos candidatos numa situação assim delicada. Porque você querer um profissional pronto, óbvio, todo mundo quer, né? Eu contrato você hoje você já está sabendo fazer tudo, que você já tem experiência, mas isso também é um ponto que eu digo para vocês, que nos bastidores causa para o RH muita dificuldade de encontrar pessoas. Porque às vezes eu, pelo menos na época que eu entrevistava, né, eu sempre queria dar oportunidade para as pessoas que tinham potencial, que tinham iniciativa, porque esse tipo de coisa a gente desenvolve. Mas a cabeça do gestor não é essa. Na cabeça do gestor, eles querem a pessoa, entendeu? Agora, pronto, que já sabe tudo, porque eles não têm tempo a perder. E muitas vezes a gente acaba não podendo chamar pessoas que têm, né, potencial, porque o próprio gestor nos impede de chamar a pessoa para uma entrevista, porque a pessoa não tem tudo aquilo que ele almeja. Então, isso também é uma outra coisa que eu acho relevante que vocês considerem, né? Porque às vezes você fala assim, poxa, mas o meu currículo é bom, por que eu não fui chamado? Às vezes não é porque o seu currículo não é bom o suficiente, é porque quem pediu para o RH contratar, né, o gerente da vaga, é tão rigoroso e tão exigente que ele não dá muita margem de manobra para o RH entrevistar outros candidatos que não têm tudo, e aí a gente fica com uma margem muito pequena para trabalhar. Deixa eu ver, tem uma pessoa aqui. Oi, Patrícia, eu vou compartilhar com os meus amigos. Ah, show de bola. Compartilha sim, gente, porque eu tenho certeza que tem muita gente procurando emprego. Tem muita gente desempregada hoje no Brasil. E o que eu estou fazendo aqui hoje é aproveitando a minha experiência, compartilhando com vocês, para que vocês possam ser mais assertivos, né? Para que vocês possam finalmente entrar num processo seletivo com mais consciência, com mais clareza de quais são suas reais chances, tá certo? Assim, eu estava aqui pensando uma outra coisa que também, um outro caso, né? Por exemplo, na cabeça do gestor, o cara vai falar assim, eu quero contratar um gerente de vendas. Aí, quando ele fala que quer contratar um gerente de vendas, ele quer que o cara seja ótimo, super competitivo, saiba lidar com pessoas, que ele, né, tenha um excelente relacionamento interpessoal, e ele também quer, né, que o cara que ele vai contratar, ou a gerente que ele vai contratar de vendas,
seja excelente na parte administrativa. Aí eu te falo, normalmente, as pessoas que trabalham na área de vendas, elas são muito boas na interação com os outros, são muito boas para fazer reunião, muito boas para, né, ir para a rua, vender tal e coisa. Mas não necessariamente, ou quase que a minoria, são de pessoas que são boas na parte burocrática, fazer relatório, preencher planilha. E isso também é uma outra dificuldade que nós, do RH, temos, porque a gente vai olhar os currículos, né, e a gente imagina assim, esse cara aqui é bom de vendas. E na hora que a gente vai entrevistar, a gente sabe que uma das exigências do gestor da área é que o cara também seja super bom na parte burocrática, a gente já tem um outro probleminha que a gente tem que dar conta e falar assim, como é que eu descubro, né, se esse candidato ele realmente é um cara bom ou não é bom na parte burocrática? Isso é um detalhe também que é uma pegadinha que você, enquanto candidato, não tem como adivinhar, mas se você começar a fazer perguntas durante a entrevista, você também começa a sacar qual é o perfil daquela empresa, o que eles valorizam nos candidatos. Entende por que é importante se manifestar e fazer perguntas? Para você começar a fazer assim, aquela sintonia fina. O que eles estão procurando eu tenho? Ou se o que eles estão procurando eu tenho, como é que eu demonstro isso na minha fala durante a entrevista? Beleza? Isso é uma coisa legal também. Ah, aqui a Rafa falou que está adorando. Que bom que você está adorando. A intenção é que seja uma informação útil, sabe, gente? Útil no sentido de que o que eu estou falando aqui faça sentido para você e que te ajude de fato, né? No seu dia a dia, na sua busca do emprego, tá certo? O que mais? Sim, tem uma clássica, que aí eu quero saber de vocês que estão me assistindo. Quem conhece aquela velha história do estagiário com experiência? Gente, eu queria que vocês escrevessem aí. Quem já viveu ou conhece, deve ser um irmão, um amigo, parente, ou você mesmo já ouviu essa história. Processo seletivo para estagiário. Nós queremos contratar estagiário e assim, estagiário tem que ter experiência. Alguém já vivenciou? Alguém conhece, né? Ou teve um sobrinho ou algum parente que já passou por essa situação? O processo seletivo do estagiário com experiência? Comenta aqui no chat. Quando você beber uma aguinha, que eu estou com a garganta um pouquinho seca. Só um instantinho. Já conheceu alguém que passou por essa situação? Não? Bom, se você não passou ou se não conhece ninguém, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu já vi essa situação e confesso a você que até sendo uma pessoa de recursos humanos, eu acho isso assim uma coisa meio doida, porque assim, se você vai contratar um estagiário, é uma pessoa que está em formação. Então, como é que você pode exigir que uma pessoa em formação venha com experiência? É meio doido, né? Mas aí é que tá, a cabeça das pessoas fala. E aí você escuta e fala assim, bom, tudo bem, conheço um amigo que passou por isso. Pois é um negócio, na minha cabeça, gente, eu falo isso, assim, como eu já fui, né, diretora de recursos humanos, eu falava isso para o gestor, gente, a gente está em busca de um estagiário não tem experiência, a pessoa está, né, em formação. Ah, não, mas aí a gente não pega uma pessoa tão crua, porque já sabe isso, já sabe isso. Eu falei assim, olha, mas não é por aí, estagiário é estagiário. Então, assim, são situações um pouco fora da curva, mas que também fazem parte dessa realidade dos bastidores. Então, às vezes, o cara, né, um estagiário, que é um estudante, de qualquer que seja a área, né, administração, economia, finanças, também, tadinho, às vezes ficam frustrados por isso, porque vão para um processo seletivo com esse nível de cobrança, sabe? E é um nível de cobrança que não é condizente com a posição de um estagiário, mas são coisas que a gente escuta como gerente de RH. Eu já vi algumas pessoas querendo isso, e eu tive que falar, olha, estagiário não tem que ter experiência. Convencer um gerente alguma coisa diferente daquilo que ele quer, né, nem sempre é tão simples assim. Então, as pessoas que estão começando agora, buscando emprego, eu digo para todos, olha, não deixe de tentar, você, no caso estagiário, porque você não tem experiência, porque você pode estar indo para uma empresa que dá oportunidade sim, mesmo que você não tenha experiência. Mas isso no caso específico dos estagiários, tá, gente? Porque isso é uma condição, né? O estagiário está em formação. Agora, isso não é exatamente o que acontece em outras situações, né? Bom,
É uma parte dos bastidores que eu já falei, e agora eu queria falar uma outra parte, né? Que é uma coisa também que eu já vivi bastante, né? Tem muitos gestores, tem muitas pessoas que querem pessoas assim, solteira, que não tem filho, que pode trabalhar hora extra, que pode viajar, que assim, meio que escravizar o ser humano. Eu estou falando coisas até que talvez tenha pessoas que não gostem do que eu, né, pessoas de empresa que não vão gostar disso que eu estou dizendo, mas isso também acontece, tá? É lamentável, né, porque tem muita gente equivocada, e eu digo uma coisa para você, se você for fazer um processo seletivo, você perceber, né, que é esse o perfil de pessoas que ele quer, e você não se sentir, não se sentir adequado àquilo, não entra nessa roubada. Quando a pessoa fala assim, olha, eu quero alguém que tenha disponibilidade de manhã, de tarde, de noite, feriado, não sei o quê, papapá, papapá, essa não é uma empresa boa para você trabalhar. Por mais que você esteja procurando emprego, você está procurando um emprego. Então, não aceite tudo porque você está precisando de um emprego, porque você não vai durar naquela empresa, porque você vai agredir seus próprios valores, entende? E eu já passei por isso. E eu posso te dizer que não é legal. Eu caí nessa esparrela quando eu era novinha, estava começando a minha carreira. E posso te dizer que assim, eu durei 5 meses naquela empresa porque era nível escravidão. E assim, a gente precisa trabalhar para pagar nossas contas, mas isso não pode infringir os nossos valores enquanto pessoas, sabe? Deixa eu ver aqui, Lúcia. A idade atrapalha para arrumar um emprego. Ah, eu vou chegar aí também, fica tranquila. Vou falar sobre idade. Tenho bastante experiência na minha área, já estou com mais de 40 anos. Eu também. Kátia, boa noite. Estatuto baixo, já aumentei nada? Não entendi. O que está baixo? O volume? Estatuto baixo, já aumentei nada. Você está falando do volume, Kátia? Quer que eu aumente o volume aqui da minha voz? Deixa eu aumentar aqui. Não sei se é isso, mas. Bom, então voltando aqui para eu só concluir o que eu estou falando, tá, Lúcia? Aí eu falo um pouquinho da questão da idade para você. É que eu me perdi agora. Ah, sim. Ah, tá, aumentei o som. Beleza. Então agora você está me ouvindo melhor, né? Show. O que eu queria continuar falando, eu vou só pegar rapidinho então essa questão que a Lúcia falou da idade, atrapalha para arrumar um emprego? Depende, Lúcia, depende muito do que você está buscando. Isso é um assunto que eu posso explorar com mais detalhes na próxima live, porque aí eu vou falar um pouco mais sobre a coisa do currículo e de como você se apresenta para uma empresa independente da sua idade, tá? Porque assim, as empresas de uma maneira geral, hoje em dia, tá? Já teve uma época que realmente assim, você passou de 40 anos e ninguém te quer. Só que isso não é mais uma realidade. Não é mais uma realidade por conta de tudo que o mercado de trabalho vem passando. Por quê? Eu digo isso de cadeira. Muitas pessoas jovens não têm a tolerância de se comprometer e ficar nas empresas como as pessoas de uma certa idade. Por quê? Porque o jovem, ele não tem. Não estou falando mal das pessoas jovens, não. Eu estou falando só do que eu já vivenciei. Então, assim, você sendo uma pessoa com mais idade, você tem um comprometimento maior, porque você sustenta a sua casa, você tem seu filho para pagar colégio, tariri, tarará. Então, você se engaja mais para estar no trabalho. Uma pessoa mais jovem, ela está ali porque ela está no começo da carreira, mas normalmente ela é sustentada. Ela tem um pai, uma mãe, enfim, ela tem uma condição financeira que mesmo que ela não esteja trabalhando, ela fica bem. Então, assim, hoje em dia, muitas empresas estão dando preferência, sim, para pessoas de mais idade, mais sênior, mais maduras, por conta exatamente do nível de comprometimento. Eu já passei por isso, já contratei gente jovem, então, assim, meninas novas que não eram casadas, não tinha filho, não tinha nada. O nível de comprometimento delas era um, e outras que também eram jovens, não eram casadas, mas tinham que pagar as coisas em casa, né? Tinha um compromisso financeiro de se sustentar ou ajudar em casa, tinha um nível de comprometimento muito maior. Então, essa realidade que eu, enquanto RH, vivi, né, com pessoas jovens, eu também vivi com pessoas mais velhas.
Qual é, eu acho que o que peca nessa questão da idade ainda hoje, um pouco, é que muitas pessoas, na hora de se apresentar, estou falando das pessoas mais jovens, já não demonstram tanta empolgação, já não demonstram tanta vitalidade, entende? Então, você vai para uma entrevista de emprego, você tem que estar energizado, você tem que estar ali mostrando que você é a pessoa que eles precisam. Porque isso só vai ficar evidente se você for para uma entrevista murcha, se você for assim, né, sabe, sem ânimo, sem gás, sem vitalidade. Porque se você tiver 50 anos e tiver muita garra, muita vitalidade, ninguém vai deixar de te contratar por causa da sua idade. Então, eu acho que tem um estigma esse negócio da idade que hoje já está bem menos evidente. Eu tive isso porque eu já contratei gente de mais idade e vivi isso na pele, gente muito comprometida, gente de cabeça branca, que estava lá na empresa, sabe, a fim de trabalhar, né, de dar o melhor. Então, assim, isso faz parte de crenças limitantes que nós temos também. Não quer dizer que todas as empresas pensam de uma única maneira, porque eu não seria tola, né? Mas, assim, eu acho que depende muito de como você se coloca, entende? A sua postura reflete muito quem você é. Então, você tem que pensar o seguinte: a minha idade não conta. O que conta é quem eu sou, o que eu faço, como eu entrego, que resultados eu posso mostrar nessa entrevista para que quem está me entrevistando olhe para mim e veja que eu sou a pessoa que ela precisa. Porque aí ela não vai nem considerar a sua idade. Ela vai considerar a sua idade se você não mostrar que tem disposição, garra, vitalidade para assumir aquele desafio, entende? Para falar, porque assim, depende de como você vai falar o que você fez e o que você quer, para o outro falar assim, pô, essa mulher é raçuda, né? Ela nem vai lembrar que idade que você tem, entende? Ela vai olhar para você e vai falar, nossa, essa mulher tem fibra, né? Que legal. Sacou o espírito da coisa? Você precisa ter uma outra postura para chegar com a sua idade, mostrando que exatamente porque você é mais madura, é que você a pessoa certa para aquela empresa. Beleza? É assim que eu oriento os meus coaches, porque tenho coaches, obviamente, que já passaram dos 40 e que também tem esse nível de insegurança de achar que não vão arrumar emprego porque já passaram, né, dos 40. E esquece, não considera isso. Mostra seu melhor, mostra sua garra, mostra sua vitalidade, mostra suas realizações, porque quem estiver lá te entrevistando vai ver o brilho nos seus olhos e aí vai se encantar. Quando você estiver fazendo uma entrevista, você tem que pensar assim: eu tenho que encantar aquela pessoa. Se eu encantar o entrevistador, ele não vai nem lembrar, entendeu? De que idade eu tenho, se eu sou solteira, se eu sou casada, se eu tenho filho. Ele vai ficar assim: nossa, eu já entrevistei tanta gente nova que era murcha, e você falou assim: meu Deus do céu, essa pessoa nova desse jeito, não tem disposição, imagina quando tiver mais velho. Mas por quê? Porque a pessoa, na hora de se apresentar, não fez eu olhar para ela e assim, me encantar e sentir o brilho nos olhos dela. Entendeu? Eu não sei de que área que você é, Kátia e Lúcia, né? Se vocês quiserem falar que área que vocês trabalham, eu posso inclusive dar alguns exemplos até mais específicos para vocês de postura, do que faz, né? De como chega, mas enfim, isso também é um assunto bem interessante que eu posso explorar com vocês na live que eu vou falar sobre currículos, tá? Que hoje é os bastidores do RH. Eu já estou indo até além do que eu tinha elaborado aqui, mas beleza. Bom, o que mais que eu posso dizer para você? Tem uma coisa que, na verdade, eu acho que assim, ajuda por um certo ponto a você entender por que você não é chamado para uma empresa. Por que você manda o currículo e você não recebe nenhuma resposta e fica assim no vácuo, né? Você assim, gente, não é possível, eu mandei e ninguém me mandou nenhum nada, né? Eu quero saber o seguinte: você manda currículo para todas as vagas indiscriminadamente? Você viu uma vaga, manda, viu uma vaga, manda, viu uma vaga, manda. Assim, você sai atirando para tudo quanto é vaga? Diz para mim se você já fez isso. Quem já fez isso, escreve aqui. Sim, eu já fiz. Se candidata para tudo que vê. Que está querendo um emprego, então sai atirando que nem uma doida. Já fez isso, Kátia? Já fez isso? Bom, e aí, o que acontece?
Porque se você já fez isso, ou faz isso, eu posso te dizer o seguinte, você pode ficar chateada com o que eu vou falar, mas assim, eu estou tentando ser o mais honesta para que você tenha assertividade. Você está se iludindo. Não adianta você mandar currículo para todas as vagas. Não adianta você assim. Aí você vai falar, pô, mas como assim, Patrícia? Afinal de contas, quanto mais currículo eu mando, mais oportunidades eu tenho, né? Mais chances eu tenho. Infelizmente, não é assim que a banda toca. Por quê? Eu vou usar uma história de criança para fazer uma analogia para você entender o que eu quero dizer. Sim. Você conhece a história da Cinderela, né? Você não conhece, Kátia? Você não conhece, Lúcia? Quem está me ouvindo aqui? Vocês conhecem a história da Cinderela, beleza? É uma novidade aí. Então, eu vou fazer uma analogia. Deixa eu ver o que a Kátia falou. Perdi meu emprego depois de 14 anos de serviço e já tenho 59 anos. Isso é uma situação bastante comum hoje em dia, né? As empresas estão enxugando e aí muita gente mais antiga estão renovando o quadro para as pessoas mais novas. Mas sem perder o foco, eu vou chegar nesse ponto para falar um pouquinho para você, tá, Kátia, sobre essa questão também das pessoas que trabalham há muito tempo e no final agora estão desempregados. Também tem muita gente nessa situação. Mas sem perder o foco do que eu quero dizer, por que não vale a pena sair mandando currículo assim à la vontade? Por causa da história da Cinderela que eu quero fazer a analogia. Qual é a analogia? Lembra que na história da Cinderela, o príncipe tem um sapatinho de cristal, certo? Então imagina que o príncipe é o tal do gerente da vaga. O sapatinho de cristal é a vaga. E a Cinderela é aquela moça que vai botar o pezinho no sapatinho de cristal, né? E o que o príncipe, que no caso é o gerente da vaga, faz? Pega lá a guarda real dele, que são os recrutadores, e diz, ó, galera, vai tentar experimentar esse sapatinho aqui em todo mundo para ver quem é que cabe nesse pé. Beleza? Aí você, que quer a vaga, que acha que pode ser a pessoa que encaixa naquele sapatinho de cristal, força uma barra danada. Mas aí o que acontece? Não vai rolar. Por quê? Porque na vida real, né, as moças que forçam para entrar no sapatinho de cristal são aqueles candidatos que não têm todos os requisitos do cargo, né? Que não tem o tempo de experiência, ou não tem a formação, ou não tem os requisitos técnicos. Então, você não consegue encaixar a pessoa e não adianta você forçar essa barra, porque é tipo o sapatinho de cristal, teu pé não encaixa naquele modelo, entende? Então é assim que os recrutadores pensam. Eles vão atrás da pessoa que tem todos os requisitos que a vaga pede, por mais que sejam, às vezes, requisitos, sabe, super fora da possibilidade, os super profissionais que os gerentes querem. Mas, enfim, é a tarefa e a missão do recrutador. Então, fazendo essa analogia, voltando à analogia, né, nos candidatos, por exemplo, que você vê o sapatinho de cristal e aí uma pessoa que tem um pé pequeno e quer se encaixar naquele sapatinho de cristal. Quem são esses candidatos da vida real? São os candidatos que são júnior e querem ocupar uma vaga de pessoas que têm que ter uma experiência sênior. Então, o pezinho é pequeno, o sapato é grande. Então, você vê que essa analogia que eu estou fazendo, gente, é uma analogia puramente didática, porque não adianta você querer uma coisa se você não está aderente à vaga. Por isso que as pessoas não chamam você. A pessoa vai olhar, vai ver o seu currículo, vai falar assim, o que eu preciso? Eu preciso de A, B, C, D. Você não tem A, B, C, D. Então, não existe aquela coisa mágica que muitos candidatos pensam assim, vou mandar, meu currículo está tão bonito, vou ter uma foto ótima. O que tem? Vai que cola, vai que eu dou uma sorte, né? De gostarem do que eu escrevi, eu faço um currículo bonito, com uma fonte bonita. Gente, os recrutadores não vão te chamar, porque eles não estão buscando qualquer pessoa. É igual a Cinderela, eles estão buscando aquela pessoa que vai caber naquele sapatinho de cristal. Então, para que você não continue frustrada, mandando currículo e não sendo chamado, você tem que olhar para a descrição da vaga, para os requisitos da vaga e olhar para o seu currículo e ver se o que você escreveu no seu currículo é igual, de 80% a 90%,
daquilo que a vaga está pedindo. Porque se não for, minha querida, não vão te chamar. Por melhor que você seja. Por mais que você tenha um potencial maravilhoso. Sabe por que não vão chamar? Porque existe uma quantidade imensa de pessoas no mercado de trabalho. E exatamente porque tem essa quantidade imensa de pessoas no mercado de trabalho, é que o recrutador vai poder se dar ao luxo, vamos chamar assim, de chamar somente aquelas pessoas que realmente têm tudo que a empresa está pedindo. Se não tem tudo, é quase tudo. Sacou? Então, assim, não saia atirando para tudo quanto é lugar, não gaste seu tempo, não fique frustrado e nem se ache ruim porque você não foi chamado. Simplesmente você tem que ter mira, você tem que ter foco, você tem que mandar os seus currículos para aquilo que de fato tem a ver com você. O seu sapatinho, o seu pé encaixa naquele sapatinho de cristal. Entendeu? Essa é uma das dicas que eu posso te dizer que vale um dinheiro, vale uma grana. Porque o que eu estou querendo dizer no final das contas, gente? Que quando você está desempregado, você está com, com a sua autoestima balançada, né? Você não está se sentindo tão confiante, você está desempregado. Então, toda vez que você dá um chute e não acerta no gol, isso faz você sentir desanimada. E aí você dá outro tiro e não acerta, dá outro tiro e não acerta. Então, em vez de você estar fazendo alguma coisa que vai gerar para você felicidade, motivação e engajamento, essas frustrações vão gerar para você descrédito em você mesmo, desconfiança que você não é tão boa assim. E não necessariamente isso é verdade, entendeu? É porque você está atirando na direção errada. Se você começar a atirar na direção certa, em vez de você ficar no vácuo, né, ninguém te responde, ninguém te chama, você vai sim começar a ser chamado. Mas você tem que saber escolher a vaga, e não para qualquer vaga. Porque você tem que ter, vamos dizer, essa coerência, entende? A vaga pede inglês fluente. Aí tu não tem inglês fluente, você manda? Ninguém vai te chamar. E se você mentir, você fala assim, mas eu posso mentir no currículo para ter oportunidade de ser chamado para uma entrevista. Não vai adiantar, porque na hora da entrevista, vão fazer a entrevista, você não vai falar da forma como a empresa quer, não vai ser fluente, então assim, você vai se frustrar mais uma vez, né? Porque você foi chamado, né? Pelo menos eu consegui ser chamada, pô, vai que aí gostam de mim. Beleza, vão gostar de você. Gente, já passei por isso tantas vezes, o candidato faz isso mesmo, né? Manda o currículo e fala assim, vai que dá. Aí você dá uma oportunidade, porque o cara disse que ele tinha inglês fluente. Aí eu vou lá, entrevisto a pessoa e ela não fala inglês fluente na entrevista. E aí eu olho para o candidato e falo, então, gostei do seu currículo, gostei de você, mas realmente a gente precisa de uma pessoa com inglês fluente. Entende? Então, assim, tem horas que... O que é pior? Você não ser chamado para uma entrevista, porque você falou a verdade, você não tem o raio do inglês fluente, ou você ir até a entrevista querendo tentar alguma coisa para ver se você consegue, e aí chega lá na hora, a pessoa fala, pô, legal, gostei de você, mas se você não tiver inglês fluente, não dá, porque a empresa é multinacional, a gente faz os relatórios em inglês, as entrevistas, tudo é em inglês aqui e tal, e aí você vai ficar como? Mais frustrado ainda, não vai não? Porque, no final das contas, você vai ficar com o sentimento de quê? Porra, por que eu não terminei aquele curso de inglês? Ai, meu Deus, que droga. E você sai da entrevista arrasada. Já aconteceu com vocês? Alguém já passou por essa situação de chegar assim, né? Conseguir a entrevista, mas chegar na hora que você deu uma enfeitada no pavão e na hora do preto no branco você... Estou falando do inglês como um exemplo, lógico, né? Às vezes você pode dizer no seu currículo o que você quiser, mas se na hora da entrevista você não conseguir provar que aquilo você sabe, sei Excel e chegar lá te mandam fazer uma planilha de Excel e você não faz, não é pior, não? Eu digo para vocês, vocês estão queimando seu filho e perdendo seu tempo. Entendeu? O espírito da coisa é você ser assertiva, é você conseguir o seu emprego. E tem condições de conseguir com aquilo que de fato você é, com os seus talentos, com as suas qualidades. Entendeu? Então, essa minha historinha aí da analogia da Branca de Neve, da Cinderela, é só para você não ficar tirando para tudo quanto é lugar, porque isso não é ser assertivo, isso é ser dispersivo. E aí você não vai ter o que você quer. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fez sentido o que eu falei?
Agora você entende por que você não é chamada muitas vezes para fazer uma entrevista? Porque o seu currículo não está adequado ao, né, àquilo que a empresa está pedindo. Então, de fato, você não vai ser chamado, porque existem muitas pessoas que estão no mercado e muitas delas têm requisitos que você não tem. Então, faz a coisa certa por você mesmo, entende? Faz o seu currículo e vai para as vagas que tem o seu perfil, que você tem 4 anos de experiência, eles pedem 4 anos de experiência. Você tem 10 anos de experiência, os caras pedem 10 anos de experiência. O cara, você tem 4 anos de experiência, eles pedem uma pessoa com 10 anos de experiência, não vão te chamar. Então, não perde seu tempo escrevendo para essas pessoas. Você está jogando seu tempo fora. E o recrutador não vai te chamar, por melhor que possa ser o seu currículo. Ele vai olhar para aquilo e vai falar, essa pessoa tem menos da metade do tempo, o que adianta? Eu não vou chamar. Não é porque ele não quer te dar oportunidade, é porque ele está ali seguindo rigorosamente aquilo que foi solicitado. O RH tem essa missão, entendeu? Beleza? Beleza. O que mais, gente, que eu posso falar? A gente está quase chegando aqui, faltando 10 minutinhos, para a gente finalizar aqui a nossa live, e eu gostaria de trazer talvez alguma coisa mais assim que possa ajudar vocês. Eu acho que essas dicas que eu passei, né, elas são coisas importantes, que trazem para você realidade, né? Eu não estou querendo nem enfrentar o pavão e nem deixar vocês desanimadas, não, tá? Eu só estou querendo trazer a visão de quem já sentou do lado de cá, sabe como funciona, né? Já fui, no início da minha carreira, fui recrutadora, recebi um monte de currículo, e é exatamente assim, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Então, para você não ficar como candidato, ficar frustrado, seja assertivo, mande aquilo que realmente se encaixa com o seu perfil, tá? Que seja compatível. Faça perguntas na entrevista para você saber se você está pisando num lugar que tem a ver com você, para você não entrar numa roubada. Porque isso só vai gerar para você desgaste e daqui a pouco você está procurando emprego ou daqui a pouco estão te mandando embora. Então, na entrevista de emprego, isso também é muito relevante. Preste atenção se você está entrando numa empresa que tem a ver com seus valores, com aquilo que você acredita que é certo, entende? Para você não ficar depois numa situação de saia justa. Eu já passei por isso e não foi legal. Isso eu posso contar até numa outra live, que isso faz parte da minha trajetória profissional. Eu tenho certeza que todo mundo já deu, né, com burro na água, já entrou em roubada e tudo bem, faz parte, a gente aprende assim também, não é isso? Bom, chegando ao final aqui da nossa live, eu já falei assim, os temas principais dessas dicas dos bastidores do RH. E aí eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, para que agora a gente, né, fale em cima daquelas questões ou de outras dúvidas que eu não abordei aqui, mas que contemplam dúvidas de você, né, que é um candidato e quer saber o que você tem que fazer para você ser chamado, além de tudo isso que eu disse. Alguém tem alguma pergunta? Kátia, você quer fazer alguma pergunta? Você falou que perdeu seu emprego. Então, Kátia, isso aí é uma coisa que vamos dizer assim, a nossa realidade, né? O Brasil e o mundo vivem uma fase de retração econômica. Então, assim, essa realidade não é uma realidade legal, não é boa, né? Por conta exatamente de ter muita gente desempregada e de certa forma, bota a gente para pensar também, né? E eu também passei por isso, tá? Bota a gente para pensar a nossa trajetória profissional, o que você fez, o que você tem de bom e o que você pode fazer a partir daí. Porque, gente, na vida nada é para sempre. Nenhum emprego dura para sempre. A gente não dura para sempre. Então, a gente está aqui hoje trabalhando e a gente sabe que um dia esse emprego acaba. Se você nunca pensou sobre isso, é uma coisa que você também deveria passar a pensar, entende? Para você não ficar numa posição assim de você pega de surpresa, ou de você acreditar, né, que aquilo é para sempre e depois você não sabe. Agora mesmo tem um amigo meu que faz isso, ele ficou 20 anos na mesma empresa. Ele falou, gente, eu não sei nem como é que faz um currículo. Eu falei, pois é. Então, 20 anos numa mesma empresa, a gente se acomoda. A gente perde até o jeito, né? Não sabe como se faz uma entrevista mais, não sabe como é que faz um currículo. E aí entra num certo parafuso, né? E agora o que vai ser da minha vida? Meu mundo caiu. Caiu não, calma. Calma, porque
tudo é fase, tudo na vida é ciclo. Uma coisa tem que morrer para uma outra coisa nascer. Então, você precisa agora absorver, né, que você não está mais naquele lugar e construir para você agora uma outra realidade. Agora eu vou me reinventar, vou ser empreendedora, vou continuar nesse mercado. Então, é um momento agora de reflexão, para você ver de tudo que você já fez, o que te interessa ainda fazer, né? O que você deseja ainda fazer. Porque esse momento é um momento interessante. Eu fiz grandes mudanças na minha vida quando aconteceu isso comigo. E estou muito feliz hoje com as mudanças que eu fiz. É lógico que isso não é uma coisa assim que você fica feliz imediato, que no primeiro momento você entra meio que em parafuso. E agora? Ferrou tudo. Calma, não ferrou tudo, tá? A única coisa que a gente não dá jeito na vida é para a morte. Morreu, acabou. Mas ficar desempregado é uma coisa temporária, é um estado temporário, não é um estado permanente. Assim como estar empregada não é um estado permanente, é uma coisa temporária. E a gente tem que aprender a lidar com as mudanças da vida, né? É isso assim que eu posso compartilhar com você, Kátia, porque eu passei por essa experiência, né? Fiquei 10 anos numa empresa, e houve toda essa revolução aí que a gente sabe que aconteceu, e a empresa simplesmente fechou as portas. E exatamente porque a empresa fechou as portas é que hoje eu estou aqui trabalhando como coach de carreira, porque eu era diretora de RH e eu continuaria trabalhando lá como diretora de RH, porque eu adorava a empresa, estava tudo bem, obrigado, mas a empresa simplesmente fechou no Brasil. E aí eu falei, tá, e agora o que eu vou fazer? Estou fazendo. Estou aqui trabalhando como coach de carreira, ajudando profissionais a alcançarem novas fases nos seus empregos, né? Crescerem profissionalmente, ajudando pessoas a reconquistar a sua posição no mercado de trabalho. Entende? Então, assim, eu estou numa nova fase, mas para que eu esteja hoje nessa fase, eu passei pela essa fase sua, que foi perder o emprego. Entendeu? Então, não se prenda tanto ao momento de estar desempregada. Procure usar tudo que você tem de bom, que eu tenho certeza que você ficou 14 anos numa empresa, é porque você é uma pessoa competente, é uma pessoa capaz, que deu, né, 14 anos da sua vida para aquele emprego. Então, você tem muito a agregar em algum outro lugar. E essa é a primeira coisa que eu posso dizer para qualquer pessoa mais velha. As pessoas, né, que já passaram dos 30, que têm 10, 15, 20 anos, a gente tem muito que agregar para as empresas. Agora, a gente tem que acreditar nisso, a gente tem que acreditar que a gente pode contribuir, que a gente é capaz de contribuir, para a gente encantar o entrevistador, né, o recrutador que vai conversar com a gente. Tá bom, gente? Eu acho que por hoje eu vou ficando por aqui, né? Espero, Kátia, que o que eu tenha dito possa te trazer assim, um conforto, né? E entendendo que assim, vai passar, você vai conseguir se reposicionar no mercado. Mas para isso você precisa organizar a cabeça, organizar as ideias, né? Eu vou fazer a próxima live falando exatamente sobre como elaborar um currículo, porque isso faz a diferença total. Eu não posso falar muito mais sobre isso, porque esse é o tema da próxima live. Então, se você curtiu, ó, dá um joinha, compartilha, se inscreve no meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu tenho um monte de vídeo falando sobre um monte de tema interessante, ligado exatamente à carreira, a hábitos, enfim. Tem conteúdo bem legal. E você que está querendo fazer diferente em 2021, é mais do que bem-vindo para compartilhar comigo, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação. E a gente se vê semana que vem. A live sobre currículos é na quinta-feira que vem. Eu vou mandar e-mail, vou mandar as mensagens no WhatsApp, no Instagram, enfim. O pessoal de marketing aqui que faz essa parte vai se comunicar com vocês e eu espero vocês lá. Não deixe de chamar outras pessoas para também terem essa oportunidade, tá bom? Quem gostou, dá o seu joinha, deixe seus comentários. Muito obrigada mais uma vez pela presença e participação de vocês todos, tá bom? Um grande beijo e te vejo quinta-feira, tá? Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.